A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de reconstruir algo ou de restaurar. Isso é uma necessidade muito importante para as nossas vidas. O Antigo Testamento mostra que nós servimos a um Deus que é de novo os começos, que nós servimos a um Deus que tem prazer em restaurar, que tem prazer em restituir, tem prazer em reconstruir. É um Deus que trabalha e age dessa forma. No Antigo Testamento nós vemos diversos textos sobre isso. É bem verdade que às vezes a gente está esgotado, está cansado, às vezes se sente como no fundo do poço e a gente não tem mais vontade de restaurar algo na nossa vida. Seja no ministério, seja na família, seja no casamento, seja no trabalho, na renda, em tantas áreas. Às vezes a gente chega num esgotamento, a gente não tem vontade de recomeçar, a gente não tem vontade dessa restauração, parece que a gente está sem força. Mas a verdade é que a Bíblia fala desse assunto, nós precisamos meditar nisso, porque isso é necessário para as nossas vidas, e eu quero meditar nos textos que falam da reconstrução dos muros de Jerusalém, que são textos que se encontram no livro de Neemias, no Antigo Testamento. Então vamos a duas leituras bíblicas, vamos à meditação. Neemias capítulo 6 vai dizer assim: O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Repito, o muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Vamos ler Neemias no capítulo 2, na parte final de um versículo diz assim: Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Repito, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Até aqui, vamos meditar nessas duas passagens. A respeito de qualquer obra na nossa vida, de restauração ou de reconstrução, por meio do livro de Neemias eu vejo 4 verdades importantes e decisivas para a nossa vida. A primeira verdade é decisão. Veja que Neemias é alguém que olhou para aquele problema, que eram os muros de Jerusalém. Ele olhou, mas ele não quis somente ficar ouvindo falar disso ou vendo aquilo. Não, ele queria fazer algo, ele queria colocar a mão, ele queria participar, ele queria a solução daquele problema. Então, o primeiro passo foi a decisão do coração dele. Ele decidiu, ele tomou uma posição no seu coração de fazer algo. É o primeiro passo importante. O segundo passo importante é a intensidade. Neemias, ele decidiu que ia trabalhar em favor disso. Ele decidiu que ia trabalhar em favor dessa reconstrução e restauração. E ele colocou intensidade nisso, ele colocou toda a força. A Bíblia diz também ali que ele não se distraía, ele não se desviava dessa tarefa, dessa ocupação. Ele não se distraía, ele não se desviava, ele colocou intensidade. Ele também organizou, ele fez essa obra de maneira organizada. Ele organizou, mas principalmente ele colocou intensidade. Uma obra que muitas pessoas não fizeram em centenas de dias, ele realizou de maneira organizada, com muita intensidade, em apenas 52 dias. Olha como a intensidade faz a diferença na nossa vida com Deus. E a intensidade alcança todas as áreas da vida humana. Vamos seguir. Outra coisa que é necessária para toda restauração é a boa mão de Deus, ou a bondosa mão de Deus. A boa mão de Deus é algo decisivo. Isso significa que nós vamos alcançar da parte do Senhor, receber da parte dele a sua graça e o seu favor. A gente não consegue reconstruir, restaurar nada na nossa vida se a graça e o favor de Deus não estiver sobre nós. Nós precisamos clamar, chamar a ajuda do Senhor, levantar um clamor para que Ele seja o nosso ajudador, para que Ele venha realizar. Porque se Ele não nos conceder a sua graça, o seu favor, nós não conseguimos. Então Neemias, por 2 vezes no texto bíblico, ele reconheceu que a mão de Deus estava sobre ele. Então ele entendia que a força para a realização não vinha dele, mas vinha da graça de Deus.
Assim como no Novo Testamento, o apóstolo Paulo reconheceu essa mesma verdade, que ele trabalhava muito mais do que os outros, porém, ele não trabalhava sozinho, mas era a graça de Deus sobre a vida dele. A gente precisa entender isso, que Neemias entendeu, que Paulo entendeu, que nós só conseguimos avançar, ser bem realizados, ser bem-sucedidos, quando a graça e o favor de Deus está sobre nós. Amém até aqui. E agora o quarto princípio importante, que é a nossa mão e o nosso trabalho. Veja que Neemias, ele não era alguém teórico, que estava pensando sobre aquilo ou planejando sobre aquilo. Não. Neemias é alguém que se disponibilizou e colocou mãos à obra. A palavra mãos aparece muitas vezes no livro de Neemias. Se você pesquisar, você vai ficar surpreso por quantas vezes que aparece a palavra mãos nesse livro. E às vezes aparece como sendo a boa mão de Deus e a graça de Deus, e às vezes aparece como sendo a mão de Neemias e a mão dos seus cooperadores. Ou seja, é um trabalho conjunto. Principalmente vem da parte de Deus, o favor dele, a graça dele. Vem também por meio da coordenação e da liderança de Neemias. E vem também com a ajuda de cooperadores, de ajudadores. Não era uma obra que se fez sozinho. Então, veja que a palavra mão, que significa atividade, trabalho, ação, ela é decisiva. Se a gente quer reconstruir algo, restaurar algo na nossa vida, em qualquer área, na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus, na nossa vida secular, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa renda, enfim, a gente precisa de ação, a gente precisa de trabalho, a gente precisa colocar as mãos e não só ficar teorizando e não só ficar na oração. A oração não é importante? É claro que é. Neemias não orou? Neemias orou. Neemias não pediu ajuda de Deus? Pediu. Mas Neemias colocou a mão também. Neemias fez algo. A gente precisa entender isso, colocar a mão. Esse mesmo princípio, repito, o apóstolo Paulo entendeu muito bem quando ele disse que trabalhou muito mais do que todos. Mas ele trabalhou por causa da graça de Deus que estava sobre a vida dele. Veja que ali está escrito que ele trabalhou mais do que os outros. Ou seja, ele não ficou na teoria, ele foi para o campo prático, ele foi para a ação, ele foi para a atividade, ele trabalhou mais que os outros. Por isso que o ministério do apóstolo Paulo é tão extraordinário no Novo Testamento. Amém até aqui? Então lembre-se desses 4 princípios de Neemias. A decisão no coração, a intensidade, a mão de Deus que representa a graça e o favor, e a nossa mão que representa o nosso trabalho e a nossa ação. Que essa palavra possa ser extraordinária para a sua vida, que ela possa gerar um grande fruto, um fruto extraordinário em Cristo Jesus. E até aqui, se esse vídeo te ajudou, lembre-se também de compartilhar. Mais pessoas também precisam dessa palavra. Até o próximo vídeo. Graça e paz do Senhor Jesus.